Acho que foi aqui. Oi, acho que estamos ao vivo. Tá funcionando. Esperar um pouco as pessoas chegarem. Agora deu 19 horas certinho. Agora super pontuais. É isso, entraram. Oi, Pamela! Tudo bem? Muita saudade. E aí, gente? Tudo bem? Obrigada, Bia. O pessoal tá entrando. O que vocês acham? Espera um cadinho, entra. Oi, Adek. Pode começar, será? Pode. Então, gente, eu vou começar. Olá, tudo bem? Espero que vocês também estejam vindo. Comigo aí. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece. E eu queria só dar uma relembrada aqui, que a DEC mandou uma mensagem aqui pra gente dar aquela lembrada. O Itaporã é cuidado, zelado pela DEC, que é uma associação de desenvolvimento educativo e cultural, que tem várias atividades voluntárias, voltadas tanto para o cuidado das pessoas mais necessitadas, quanto para a formação do voluntariado, e cuida do Centro Itaporã, que é maravilhoso, né? E que a gente está morrendo de saudade de poder visitar. E hoje a gente vai ter uma tertúlia, a gente vai conversar um pouquinho, com muita informalidade, sobre o meu trabalho na minha biblioteca católica, que eu não sei se todo mundo sabe do que se trata, mas para quem não sabe, é o maior clube do livro católico do Brasil. A gente tem vários assinantes e tal, e a equipe toda é muito primorosa, todo mundo cuida muito de todos os detalhes da edição, da revisão, da tradução. E a minha pequena parte é cuidar da produção gráfica do material que vai nos boxes, então de maneira mais especial das capas do livro, junto com o diretor de arte, que é o Matheus Basso, para quem também não conhece, depois dá uma olhadinha no Instagram dele lá. Então, eu queria, assim, só para quem não viu do que se trata, só mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, para vocês saberem do que a gente está falando. Esse aqui é o Escada do Paraíso, de São João Clímaco. Então, assim, são livros voltados para espiritualidade ou livros tradicionais da Igreja Católica. A gente tem esse aqui muito apropriado para o mês de maio, né? O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria, que é super especial. Aí, só mais dois aqui, só para vocês verem do que se trata. Esse aqui é o de São Bento. E eu trouxe o Filoteia também, de São Francisco de Sales, só para vocês verem o que a gente faz, o que eu tô falando, né? Então, aí, o que eu tava pensando? Que mais do que falar do nosso processo específico de criação, eu acho que é interessante a gente tentar estruturar um processo criativo de maneira geral, né? Porque às vezes a gente pensa na arte ou na criação de design, de alguma coisa assim, como se fosse, não sei, você precisa de uma inspiração divina, sentou, desceu, baixou e você conseguiu produzir. Não é assim que funciona, né? É um trabalho como qualquer outro. E por mais que no início as coisas caminhassem muito mais soltas, agora, depois de um tempo, já consegui determinar mais ou menos uma linha de raciocínio. Então, eu queria apresentar para vocês como é que a gente produz as capas, como é que é esse processo de criação. E aí a gente vai vendo, vai conversando ao longo. Então, eu pensei, dei uma sentadinha ali, pensei como é que a gente podia dividir. E aí eu dividi o processo em 6 partes principais. A primeira parte é a identificação inicial. É como se a gente fizesse uma ficha do projeto. Isso vale para o livro, mas assim, vale para qualquer coisa. Então você vai pegar as informações gerais e fundamentais daquele projeto. No caso do livro, quem escreveu? Qual é o título do livro? Tem alguma restrição específica com relação à produção? Então, tipo, sei lá, esse livro tem que ser vermelho? A gente tem algum elemento que a gente já sabe, que já veio do editorial dizendo que a gente precisa usar? Algumas coisas, por exemplo, o período histórico,
o santo que usou, que falou, coisas específicas assim, né? A gente faz uma ficha geral, um briefing, que a gente chama, do que vai ser o projeto. Depois dessa primeira parte, a gente vai entrar mais um pouquinho na parte de investigação. Então, assim, eu gosto de pensar no processo criativo como se fosse uma sanfona. A gente expande e reúne de novo. Expande e reúne de novo. Então, nesse início, a gente tinha os detalhes iniciais, né? Agora a gente vai entrar, a gente vai pegar esse amontoado de coisas e fazer um monte de pesquisa. Então, por exemplo, pesquisar o conceito. Então, se você conseguir, por exemplo, ler o livro, no mínimo, ler uma resenha, um resumo, um pedaço, o que pessoas falaram sobre isso, procura, não sei, algum vídeo falando sobre o assunto, procura outras edições desse título, se ele já foi publicado, como é que as pessoas comunicaram essa informação. Porque assim, qual é o papel da capa do livro? É comunicar o tesouro que está ali dentro, né? A capa não é o protagonista, mas ela é a primeira impressão. Então, se a gente passa uma primeira impressão errada, a gente atrapalha com que essa mensagem chegue na pessoa, né? No leitor. Então, é muito importante a gente pesquisar vários elementos. E aí, a gente entendendo um pouco do universo daquela narrativa, daquela história, do que você está produzindo, você vai conseguir começar a elencar os pontos-chave. Então, entender o que tem aqui que é de mais importante. Por exemplo, esse livro, vou falar da vida de um santo. Então, vamos lá. Quais são os momentos-chave da vida dele? Ou então, quais são os momentos que as pessoas mais reconhecem quando elas pensam nesse santo? Para que quando ela olha, ela consiga ver. Ou então não, às vezes umas coisas inusitadas, mas que funcionam esteticamente e que conforme a pessoa for lendo, depois ela vai olhar na capa e vai falar, opa, eu entendi o que é isso. Então, assim, mais do que uma coisa bonita, uma coisa esteticamente harmônica, é importante que a gente entenda bastante o conteúdo para aquilo ali fazer sentido, né? Porque o símbolo é isso, ele tem que passar alguma mensagem. Não adianta ser um monte de arabesco sem nenhuma razão de ser. Então, essa é a investigação. O terceiro passo é o passo dos rabiscos. Eu acho que esse é o momento, assim, que a gente podia chamar também do passo da agonia. Porque é quando você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe a forma ainda. Então você começa a rabiscar. Eu gosto muito de usar, assim, papel e lápis, ou então o iPad e a caneta, que eu consigo pensar esteticamente melhor. Então sai rabiscando. Assim, sem filtro específico, você não tá tentando fazer a capa mais linda que você já fez na vida. Você tá rabiscando para ver o que funciona. Então começa a tentar traduzir todas essas coisas, esses conceitos, essas ideias para símbolos, para imagens, para ilustração, para cor, para movimento, para figura geométrica e tenta traduzir todas essas coisas e vai sair um monte de coisa ruim. Assim, a maior parte é ruim, mas eventualmente você vai esbarrar em alguma coisa que funciona. E essas coisas que funcionam, você vai guardando. Depois você vai recombinar essas ideias, pensar como é que você pode associar o que funcionou melhor, o que dá para você explorar mais, o que você ignora solenemente porque não funcionou. Mas assim, esse momento é um momento que você precisa ter liberdade para tentar fazer as associações de tudo aquilo que você pesquisou. Por isso que é importante pesquisar, não adianta ir direto para o papel se você não tiver nenhuma referência do que você está trabalhando, né? Então, o quarto momento é o que a gente chama de avaliação. No nosso caso específico, acontece em duas partes, né? Tem a parte que sou eu, né? Porque lá no início, no briefing, como é que a gente funciona? Tem uma reunião que eu faço um Skype com o Matheus, porque no caso eles são de Porto Alegre, eu sou do Rio. E aí a gente troca ideia, vê como é que vai ser, pega as informações e tal. E aí eu faço esse momento do rabisco, do rascunho, da pesquisa sozinha. E aí eu faço a avaliação, penso o que funciona, monto uma ou mais ideias e mando para ele. E aí ele vai pegar esse material como diretor de arte e vai elencar e dizer, olha só, Júlia, explora mais isso aqui, tira isso daqui, coloca mais assim, faz mais assado e vai norteando. E é uma coisa muito legal de fazer junto com outra pessoa, porque a gente, quando tá muito imerso dentro do processo criativo, tipo, você tá há dias olhando para aquilo, ruminando aquela ideia, tentando chegar em algum lugar, a gente fica com um olhar meio viciado, de certa maneira, sabe? Tem coisas que a gente não enxerga mais. Até eu acho importante nesse passo da avaliação que você mesmo, tipo, fiz uma ideia, gostei, não envia, vai dormir. Vai dar uma volta, vai ver outra coisa e depois olha de novo.
Porque às vezes você ficou tanto tempo naquilo ali, olhando, né? E você deixou escapar alguma coisa. E depois você vai ter uma ideia melhor. Até tem essa ideia do ócio criativo, né? Que é você permitir que o seu inconsciente, o seu subconsciente faça um pouco do trabalho para você, né? Que você se distraia com outras coisas para que você consiga fazendo outras associações com menos pressão, com menos tensão, e aí possa revisitar aquela ideia antes de mandar para o diretor de arte, né? Então, esse é o passo da avaliação. Depois, eu diria que vem o passo da definição, que é depois que você já foi, voltou, mandou um rascunho, mandou outro, puxou para cá, puxou para lá. Aí você, não, pera, a gente tem um prazo, a gente precisa acabar. Eu podia ficar fazendo a capa por 2 anos, mas eu só tenho 15 dias. Então, tem que acabar, né? Então, a gente vai definir o que de fato a gente vai usar. E definir qual vai ser o rumo que aquele projeto vai tomar, o que a gente vai explorar mais, o que a gente vai explorar menos, para poder, enfim, chegar na parte que é mais artesanal, de certa maneira, né? Que é desenhar e fazer todas as coisas. E aí a gente chega no 6º passo, que é talvez o mais longo, que é o de desenvolvimento em si, que é quando a gente vai começar a produzir o projeto de fato. E aí, com relação ao desenvolvimento, tem uma dica que, tipo, assim, mudou muito a minha estrutura de criação depois que eu percebi isso, né? Que é você começar do macro para depois ir pro micro. Porque, por exemplo, você lá no rascunho, você rabiscou um monte de coisa. Aí você fez uma flor que tu achou muito bonita. Nossa, essa flor super funcionou. Aí você vai e fica 4 horas desenhando um ramo de flores para colocar na capa. Só que você não pensou na composição, você não pensou na hierarquia de informações, você não pensou como é que as informações vão ficar dispostas. E aí você coloca na capa e daí, não, mas a gente não vai usar mais flor não, acho que é melhor usar só, sei lá, o copo. E aí você gastou horas fazendo uma coisa, né, no refinamento ali, sem antes ter determinado qual é a estrutura geral do projeto. Então, primeiro define, vai ter moldura, não vai ter moldura? Eu quero que passe uma sensação de ascensão, eu quero usar 3 elementos, vai ficar um aqui, um aqui, um aqui. Eu quero que o título fique em cima ou fique embaixo, eu quero que o nome fique maior ou fique menor. Enfim, começa primeiro pelas bordas, né? Estrutura o formato da capa. E aí, depois que isso estiver fechado, você vai entrando. E aí você vai para os detalhes, vai fazer sombra, vai fazer linha, enfim, vai fazer todas as coisas que você tem que fazer. Mas depois de você já ter determinado um caminho geral para aquele projeto. Uma coisa legal de fazer também é que, tipo assim, por mais que tenham muitos elementos nas capas que a gente faz, né? A gente busca esse caminho mais ornamentado, com outline, um desenho um pouco mais contemporâneo, mas com uma carinha de clássico. A gente sempre precisa que todos os elementos conversem, né? Tem que parecer que veio do mesmo mundo. Não dá para você fazer uma flor de um tipo aqui, uma linha de outro tipo aqui, um círculo aqui, que as coisas não conversam entre si. Então é legal você criar, depois de você ter determinado a estrutura geral, você criar como se fosse um ornamento de referência, do tipo assim, eu fiz um ramo específico de uma coisa, tô usando o exemplo da flor, né? Esse aqui vai ser, sei lá, um monte de rosa. E aí eu vou e penso como é que eu quero que seja a linguagem dessa rosa. Então, por exemplo, todas as rosas vão ter 2 linhas no cabo, ou então elas vão ser mais pontudas, ou elas vão ter 2 traços, ou vão ter bolinhas, enfim. Crio essa linguagem, esse dicionário, né? E quando eu determino isso, e eu fico feliz com essa referência, aí eu começo a expandir para os outros ornamentos, porque daí todo mundo vai estar falando a mesma língua. E não vai parecer que foi feito por, sei lá, várias mãos, entendeu? É importante que a capa tenha unidade. Não só a capa, mas qualquer projeto de design. Às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente vê, pô, isso aqui tá meio esquisito, não conversa muito, né? Parece que tá torto ou tá esquisito, a gente não sabe muito bem por quê. Às vezes é isso, às vezes a pessoa não se atentou nesse ponto de unidade, que às vezes pode ser, por exemplo, a mesma grossura do traço para tudo. A gente vai trabalhar com 2 pontos de traço. Então, todos os elementos vão ser com 2 pontos de traço. Isso no programa você consegue organizar, né? No caso, a gente usa para fazer os vetores o Illustrator, que é um programa da Adobe, para fazer vetor. Então, assim, esse é o caminho geral da nossa criação, né? E do processo, às vezes a gente leva 10 dias, às vezes a gente leva 15 dias, às vezes a gente leva menos ou mais, enfim, mas fica sempre nessa janelinha.
E aí temos outros designers também, então a gente sempre começa na capa e da capa é a referência para a gente poder destrinchar os elementos e espalhar no restante do material, né? Porque é bastante coisa. E a gente tem esse ritmo de fazer todo mês uma caixinha para entregar e tal. Então eu acho que de projeto em relação à minha biblioteca católica é isso. E aí eu fiquei pensando algumas dicas gerais, assim, para quem quer trabalhar mais a criatividade, né, de maneira geral. Porque eu acho que a gente pensar no processo criativo e pensar criativamente não está só restrito para quem trabalha nesse ramo, né? Qualquer pessoa precisa ter essa capacidade de criatividade. E é legal pensar na criatividade como uma capacidade de solução de alguma coisa, né? Você tem um problema, no caso do design é um problema muito simples, que não vai impactar necessariamente a vida de muitas pessoas, mas qualquer coisa a gente tem um problema e a gente tem que pensar numa solução para aquilo. Então, se a gente aplicasse esses pontos, por exemplo, numa resolução de qualquer problema, seria basicamente a gente fazer, primeiro, identificar o que é o problema, né? Então, assim, quais são as coisas base que eu já sei, que já me foram dadas e que eu tenho de informação. Depois, aprofundar. Então, assim, como é que outras pessoas solucionaram outros problemas parecidos com esse? Ou então, o que eu posso saber de mais informação sobre essa situação, sei lá, quebrou o carro, né? Do tipo, como é que eu vou consertar o carro? Não sei nada de carro. Vou procurar uma pessoa que entenda quanto custa, onde que é mais bem requisitado e vou investigar, fazer esse trabalho. Depois eu vou rabiscar. O que isso significa? Eu vou começar a pensar, matutar uma série de possibilidades para solucionar esse problema. E você não tem que ficar, assim, acostumar no primeiro. Não é no primeiro lugar que você tem que parar. Às vezes a primeira ideia é a melhor. Mas, assim, dica, normalmente não é. Normalmente é, sei lá, a quinta, a sexta, entendeu? Você tem que continuar cavando. Porque a primeira ideia é o caminho padrão que a tua mente vai fazer. Se você quer ser criativo, se você quer ter uma ideia diferente, você tem que forçar um pouco mais. Então, pense em outras soluções. Depois você vai avaliar aquilo tudo que você tem, ver o que é legal, o que não funciona, tipo, consertar o carro. Eu mesma vou fazer isso, mas eu não sei nada de carro. Então essa ideia não é boa. Apesar de eu ter tido ela, ela não é boa. Então eu jogo ela fora e penso em outra. Ah, eu conheço uma pessoa que trabalha com isso, que conserta, tarará. Aí beleza, então essa ideia funciona melhor, parece que faz mais sentido, a gente analisou os riscos e tal. Então essa vai ser a nossa solução. A partir desse momento, a gente define o que eu vou fazer, traça um plano de ação. Então, o que eu preciso para isso? Eu vou ligar, pegar um número com sei lá quem, vou marcar um dia na minha agenda para poder levar. Então, vou pedir para alguém vir buscar, enfim. Defino o que eu vou fazer e faço, né? Que essa é uma parte importante também. A gente não pode ficar só no planejamento. A gente tem que, de fato, fazer e trabalhar a questão até o final. Então, se a gente pensa no processo criativo como uma ferramenta para solucionar problemas, quaisquer problemas, fica muito interessante. E a gente se sente um pouco mais criativo também, né? Porque as pessoas falam muito isso. Ah, não, eu não consigo fazer isso, eu não sou criativo. Não, eu não sou criativo. Tipo, por que isso? Por que você tá dizendo que não é criativo? A gente foi criado por um criador. Então, pronto, tá no nosso DNA isso. A gente tem que ter e a gente tem essa habilidade de solucionar problemas. Então essa é uma coisa que eu acho interessante da gente falar. E uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, agora mais direcionado para a arte, para o design, etc., é como que a gente pode desenvolver um pouco mais essa nossa capacidade de resolver, né? Então, aquele ponto da investigação, quando a gente tem um projeto, a gente faz uma investigação pontual, né? A gente faz uma investigação direcionada, uma pesquisa direcionada para aquele projeto. Agora, é importante que a gente esteja o tempo inteiro em estado investigativo. A gente tem que ser detetive da beleza o tempo inteiro. Então, assim, coisa básica, o que a gente pensa de início é consumir coisa boa, né? Então, por exemplo, assistir filme, ler livro, ouvir música, enfim, consumir arte de maneira geral, mas não precisa ser arte erudita e não. Qualquer coisa que você veja e que você identifique que tem alguma beleza ali, com discernimento. Mas assim, às vezes até você vai consumir uma coisa que não é legal e que não é bonita. E você vai identificar isso, você vai perceber que não é bonito. E isso é uma capacidade que a gente tem que desenvolver na gente, né? Essa capacidade crítica. Porque a gente tem que estar em estado não só de absorção passiva do conteúdo, a gente tem que ser contemplativo. O contemplativo, ele olha
e analisa, né? Você tem que rodar em volta daquela ideia e conseguir aprender coisas para você, perceber o que funciona e o que não funciona. Então, quando você vira alguma coisa, você, assim, primeiro percebe o que ela te faz sentir. Nossa, que coisa bonita, estou muito feliz. Ou então, nossa, que coisa horrível, eu quero chorar. Sei lá. Você sentiu alguma coisa, ok. Identifica o que você sentiu. Depois, por que você sentiu isso? Se eu tô pensando em termos de estética, eu tenho que pensar, eu senti isso porque é claro, porque é escuro, porque é vermelho, porque é azul, porque tem bolinha, porque foi alto, porque foi baixo. Tipo, por quê? Quais são os elementos que causaram essas sensações em você? Porque se você vai tentar causar essas sensações em outra pessoa, através do seu trabalho, através da sua conduta, através da sua roupa, através do que quer que seja, você precisa primeiro entender o que que causa essas sensações em você, né? Então, não só receber e, oh meu Deus, estou feliz e acabou. Se eu quero pensar sobre isso, eu preciso entender por quê. Para eu, a partir disso, criar um arcabouço de referências e conseguir aplicar isso no meu trabalho, né? Não pensar nisso só no momento em que eu estou trabalhando, no momento que eu tenho que desenvolver um projeto. Outra coisa interessante de fazer também, aproveitando que o Itaporã é cultural e é espiritual também, é a gente fazer a prática de oração imaginativa, né? Até São José Maria, que a galera conhece, eu imagino, falava muito desse conceito da gente se colocar como um personagem a mais no Evangelho, né? Um personagem a mais na história de Jesus. E é muito interessante quando a gente vai fazer oração, fazer meditação e tal, pensar em imaginar o que está acontecendo, né? Para que a gente possa educar a nossa imaginação também. Então, às vezes, a gente vai pensar muita coisa ruim e pode consumir muita coisa ruim. Mas por que não fazer esse exercício ativo de imaginar coisas boas? De imaginar esse relacionamento que você está cultivando com Deus, né? Então, é uma prática que é muito interessante e que ajuda muito no trabalho de quem age diretamente com beleza, com design, com estética. Uma outra coisa também interessante é da gente tentar procurar a beleza na nossa realidade concreta, né? Na nossa realidade próxima. A gente não precisa de uma obra que foi pensada especificamente para isso. Pensa na sua vida, na sua convivência, na pessoa que mora com você, do tipo no sorriso da sua mãe que você gosta, no seu irmão que te irrita, mas depois faz uma piada e você ri, ou não sei, na planta de flor que tá ali na sua janela, ou no sol que tá nascendo da sua janela porque você não pode sair. Enfim, tenta procurar essas belezas na sua realidade também, né? A gente tem que ser detetive, tentar encontrar esses pontos, essas sementinhas, porque isso tudo vai treinando o nosso olhar e a nossa percepção. Não pode ser uma coisa que a gente liga e desliga, né? Como tudo, a gente precisa cultivar o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é muito, assim, de muita valia para todo mundo. Qualquer um pode ter essa experiência e expandir o seu olhar estético, expandir a sua percepção de beleza. E isso faz muito bem para a nossa alma, de maneira geral, né? Independente de você aplicar depois ou não, a gente deixa o nosso olhar mais positivo, porque a gente está sempre procurando aquilo que é bonito, aquilo que é legal, aquilo que é bom. Mesmo que esteja acontecendo muita coisa ruim, a gente tá sempre com esse olhar um pouco mais positivo, né? Um pouco mais para cima, porque apesar da tristeza, sempre tem alguma coisa de interessante e de bonito para ser tirado dali. E aí, a última coisa que eu acho que eu queria falar, como é que a gente tá de tempo aí, galera? Produção? Tamo bem? Ok, então a gente tá tranquilo. Uma coisa que eu queria explorar é que as pessoas pensam às vezes no trabalho artístico, como eu falei no início, naquela coisa que é que vem de supetão, né? Você é possuído pelo espírito ragatanga e faz uma coisa bonita. Ou você já sabe fazer tudo e aí você consegue fazer coisas bonitas. Mas, como qualquer coisa, é um processo. Então, assim, pra gente ser profissional, e isso não é só profissional no sentido de ganhar dinheiro fazendo isso, mas pra gente ter uma atitude profissional diante da criatividade, seja para você fazer um desenho para você ou fazer um desenho para um cliente, você precisa abordar com essa atitude profissional. Então, assim, você vai para o trabalho. A inspiração vai chegar em algum momento, mas você vai para o trabalho. Você vai sentar, vai organizar o seu espaço, vai fazer todo o processo de pesquisa, vai correr atrás de todas as informações que você pode correr, vai entrar em contato com outras pessoas. Às vezes a gente precisa desses momentos de respiro. Então, assim, eu vou me concentrar por 30 minutos e eu vou tirar 10 minutos para dar uma volta, para olhar outras coisas, para, não sei,
deitar, não sei, você pensa, né? Você pode tirar esses momentos de respiro porque isso faz parte do processo criativo. Mas você tem que se colocar à disposição de receber essa inspiração, mas de trabalhar essa inspiração, porque a coisa não vem pronta, só quando, sei lá, é uma intervenção divina ou você é um gênio, que não é o nosso caso, né? Vamos combinar. De maneira geral, a gente tem que trabalhar para as coisas acontecerem. Então, a gente precisa se colocar à disposição. A gente não pode ficar pendente da inspiração. Às vezes o projeto vai demorar um pouco mais, às vezes você vai ter mais dificuldade, às vezes você vai parar mais tempo naquele momento de agonia que eu tinha falado ali, que você vai só ficar desenhando um monte de coisa muito feia e nada tá fazendo sentido e você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso funcionar dessa vez? Porque não tá saindo. Mas você tem que continuar ali. Você tem que continuar fazendo a sua parte do trabalho, que se você estiver fazendo a sua parte do trabalho, as referências vão ser o suficiente. Porque a gente tem mania de achar que o criativo vai tirar do nada a situação. Você vai criar uma coisa completamente original. Não é original. É só uma recombinação de referências. Então a gente tem que incentivar isso na gente, né? Da nossa referência ampliada, da gente conhecer mais coisa, da gente ter bastante material, da gente ter bastante lugar para recorrer, apreciar outros artistas, apreciar outros profissionais, procurar estar sempre em contato com coisas que deixam a gente inspirado de certa maneira, mas a gente tem que fazer a parte do suor, né? De tentar, de tentar, de tentar, de tentar, até que eventualmente vai funcionar. E não vai funcionar de uma vez, vai funcionar um pouquinho. Aí você vai pegar esse pouquinho e vai expandir mais um pouquinho. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Até que vira alguma coisa que funciona. Então, é importante também a gente ter esse desapego da. Não sei, eu acho que um pouco do nosso ego e da nossa primeira ideia, da nossa concepção. Eu quero que seja do jeito que eu pensei e eu sou maravilhosa ou alguma coisa assim. Tipo, não, cara, você tá fazendo um trabalho, entendeu? Então, o meu compromisso é com o resultado final. No final tem que ficar bom. Se você vai fazer 200 vezes diferente, se você vai errar, vai acertar, a pessoa vai dizer que ela não gostou, pedir pra você alterar, não pode ficar apegado nisso. Às vezes a galera de criatividade fica meio emotivo com isso, né? Do tipo, a pessoa não gostou, mandou um feedback e você fica super sentido. Meu Deus, ela acha que o meu trabalho é horrível. Tipo, calma, é um processo, sabe? Então, desapega disso, não sei, dessa síndrome de artista afetado e sofrido, porque a gente não precisa ser assim. A gente tá fazendo um trabalho. Então, a gente eventualmente vai chegar naquilo que é legal, naquilo que vai funcionar. E se a gente continuar treinando tanto a nossa mente, né? Tanto a parte de conceito, quanto a parte técnica, quanto a parte de desenhar todo dia, se for o seu caso, né? De rabiscar, de testar, de entender como é que o programa funciona, com o tempo você vai ficando melhor. É assim, é uma coisa que apenas acontece, né? Então, a gente tem que se comprometer com isso. E, de maneira geral, a coisa mais importante mesmo é alimentar aquilo que vai ser de combustível para a criação, né? Que é a nossa imaginação, são os nossos afetos, a nossa inteligência. Não adianta ficar só no técnico, porque senão isso não fala nada, sabe? Tem um monte de gente que faz um monte de coisa legal, um monte de coisa bonita, mas que não fala nada, não quer dizer nada diferente, não tem nada de para agregar especificamente. Né? Quando a gente pensa em design, que é diferente de uma arte por uma arte em si, né? Uma coisa que eu faço para mim ou para um pouco punhado de gente, a gente tem que pensar como uma ferramenta de comunicação. Então, não adianta ser só técnico, assim como não adianta ser só conceitual. Você tem que trabalhar os dois para que você consiga transmitir esses símbolos da melhor maneira possível. E eu acho que é isso. Ok? Tem uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida específica? Que tem umas perguntas presenciais aqui, com a pouca plateia distante que temos. Se alguém tiver. Tem uma plateia cheirosa que passou perfume só pra me assistir. Se alguém tiver alguma. Tô até vendo aqui, mas eu acho que não tem, não. A galera só falou isso, super legal. Que bom, gente, que vocês gostam de criatividade. Criatividade é um tema divertido, né? Cadê? Acho que não tem nenhuma pergunta, não. Vocês querem falar? Então. Fala aí. Então, se tem uma capa assim que te marcou,
que você tem uma sim. história, assim, no seu processo criativo. Tipo, essa capa aqui foi especial pra mim. Sim. Eu não sei se vocês escutaram, que perguntaram se teve alguma capa que me marcou mais. Eu acho que as capas de Nossa Senhora, de maneira geral, elas me marcaram, assim, né? É sempre uma... Toda a criação, eu acho que você tem que ter algum tipo de relacionamento com a narrativa, né? Ou com o que está sendo tratado, ou com quem escreveu e tal. Então é uma oportunidade que eu particularmente tiro até para rezar mesmo, né? Para fazer as coisas enquanto eu vou tentando pensar e pedir intercessão do santo, me ajuda a fazer isso fazer dar certo. E com Nossa Senhora é sempre muito especial, né? Até porque, de maneira geral, a gente fica nos temas de flores e coisas assim, né? Então, é um tipo de desenho bem gostoso de fazer também. Então, o Segredo do Rosário e o Glória de Maria foram dois que me marcaram bastante no processo, assim. Eu queria perguntar uma coisa também. Pergunta. Em relação à minha biblioteca católica, eu vejo assim, que tem um estilo, né? Esses, não sei como é que chama isso. Padrão. Ornamento, não sei. Isso. Arabesco. Quando você começou a trabalhar com eles, eles já tinham esse estilo. Assim. Se você quiser fazer uma coisa diferente... Sim, você tem essa liberdade, se você quiser né? fazer uns triângulos. Sim. Esse por acaso tem triângulo aqui. Então, cara de uma pessoa. Que não é o estilo. Como então, no início, se vocês derem uma voltada eu lá... acho que o pessoal não ouviu a pergunta. Deixa eu repetir a pergunta então. A Val perguntou se esse estilo específico que a gente usa na criação das capas, ele já tá, tipo, fechado. Se eu quiser fazer uma coisa muito diferente, se tem essa liberdade, ou se tem uma orientação específica, né? A gente, no início, antes de eu chegar lá, na verdade, né? O Matheus já tinha feito vários estilos diferentes. Acho que tava meio que tentando achar, né? Qual é o caminho que funcionava, o que era legal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente tinha feito um outro projeto antes que a gente tinha usado muito esse estilo de outline, né? Que a gente chama, que é esse vetor com ilustração, mas mais simplificado. E a gente viu que a gente curtiu, sabe? Que funcionou e que dentro disso tinha muita liberdade para fazer qualquer tipo de ilustração, né? Porque a gente pode desenhar qualquer coisa e manter essa mesma linguagem. E é um tipo de desenho que facilita também no tempo de produção, porque não é como se eu tivesse que fazer um monte de sombra, um monte de, né? As coisas são mais uma abstração da forma. E por ser feito em vetor também, que é um tipo de imagem que é feito através de uma conta, a gente não faz a conta, mas a informação no computador é uma conta, facilita replicar esses elementos nos outros materiais, né? Então acabou que foi uma decisão estratégica que a gente conseguiu fazer ficar legal. E é importante que, por mais que sejam capas diferentes, que tenham uma identidade, né? Como você falou, para que a pessoa olhe e pense, esse livro é da minha biblioteca católica, né? Então foi mais ou menos esse caminho. Alguém perguntou aqui, a Rapuque, você fez algum curso, Júlia? Então, eu sou formada em publicidade. E aí na faculdade eu peguei muita coisa relacionada à direção de arte. No UFRJ também a gente tem uma habilitação voltada para o mercado editorial. Então, assim, deu para pegar algumas coisas diferentes, né? Mas aí desde a faculdade eu comecei a estagiar com direção de arte, né? Nas agências de publicidade. E aí fui entrando por esse caminho até que apareceu uma oportunidade de trabalhar com design editorial. E aí eu fui meio aprendendo conforme fazia, né? Eu não tenho para indicar nenhum curso específico de design, o que é muito triste. Isso é uma deficiência que a gente tem, de verdade. Mas você vai ver que a maioria dos designers, assim, são meio autodidatas, né? A gente vai pegando curso um pouco na internet, pegando tutorial das pessoas e tentando replicar e fazer e tal. Então é isso, a minha formação específica acadêmica é em publicidade. Mas aí agora ficou só design mesmo, né? A parte teórica ajuda na criação, até para pensar mais estrategicamente no conteúdo, né? Na hierarquia de informações e tal, quando a gente fazia anúncio, né? Isso é uma coisa que se pensava muito. Então ajuda na hora de criar uma capa que seja mais impactante. Mas é isso. Eu queria que você contasse uma coisa. Claro, fala. Você já me falou mais uma vez, antes de você começar a trabalhar aí, né, nessa editora, que você tinha esse desejo de levar a arte para o mundo católico. Você tinha... Então, deu certo aí com esse trabalho. Graças a Deus.
Sim. Então eu queria que você falasse para o pessoal esse seu desejo, Sobre que você esse... tinha essa ideia que às vezes a gente vê, né? Infelizmente, em coisas da fé, coisas não tão bonitas, Sim. não tão assim, sei lá, tão modernas, se a gente pode dizer assim, né? E você tinha esse desejo de, né? Então, Sim. você... Ela pediu para eu falar um pouquinho sobre essa questão de levar a beleza para o ramo católico, né? Que é uma coisa que eu sempre quis, assim, desde que eu comecei a pensar sobre esse ponto do design. Porque a gente vê que a cultura é uma parte da sociedade, né? Grande, que precisa ser evangelizada. E às vezes a gente fica muito no utilitário, né? Do tipo, passar a mensagem de qualquer jeito, fazer rápido e vambora, produção de massa e tarará. E não tem esse cuidado com a beleza, que é uma coisa profundamente importante de maneira geral e muito importante na evangelização, né? E a gente vê tanta coisa secular tão bem feita, tão legal, com gente profissional mesmo cuidando disso. E às vezes a parte católica fica um pouco, não só católica, né? Religiosa de maneira geral, fica um pouco pendente, assim, só da boa vontade e tal. E é claro que entre nada e a boa vontade é melhor, né? Mas assim, eu vi que existia esse espaço, né? Essa falta de cuidado em trazer para uma linguagem mais contemporânea, mas que permanecesse valorizando aquilo que é perene, né? Aquilo que é clássico, aquilo que ainda existe. Porque a verdade e a beleza não muda, mas o formato e a linguagem elas se adaptam ao longo do tempo, né? E a gente não precisa ter nenhum medo disso. A gente tem que conseguir coexistir muito bem com o que é atual e com o que é perene. Porque não adianta a gente querer só colocar quadro medieval em tudo, quando às vezes a mensagem não é essa, né? Quando você está tentando falar com um público mais jovem, que não está acostumado com isso. Então, essa foi uma coisa que me moveu bastante, né? E essa trajetória religiosa, ela é muito fundamental para o meu trabalho no design. E não daria para realizar um trabalho numa empresa dessas, por exemplo, né, da minha biblioteca, como em outras, se não tivesse essa proximidade com a simbologia da fé cristã, né, que precisa ser traduzida, né, reapresentada, porque a gente tem livros de séculos aqui, obras de séculos e preciosidades, tesouros que são super aplicáveis hoje em dia, que são super atuais, mas que às vezes ninguém vai ler, porque tá numa biblioteca que ninguém entra, numa capa surrada. Então, por que não reapresentar, né? Por que não dar uma cara um pouco mais jovem para isso? Então, é isso. Ok? Show? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Obrigada a você, Rapuki, por perguntar. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu demoro muito para responder, mas eu respondo eventualmente. Tô sendo sincera, tá? Eu demoro muito para responder, mas eventualmente eu respondo. Mas você responde. Pois é. Então assim, se quiser mandar alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, e super incentivo quem tá pensando em entrar nesse caminho de design, nesse caminho de arte, de comunicação, porque a gente tá precisando muito, sempre, né? E de gente que se profissionalize e se pegue para si a responsabilidade de comunicar a beleza, né? Então, sem medo, a gente tem várias ferramentas para isso e qualquer coisa, só chamar. Tá bom? Então é isso. Fechou? Muito bom. Obrigada, gente. Beijo grande. Até mais. Como é que sai daqui? Nem sei como é que sai. Achei. Encerrar.